Seja bem-vindo ao Açores em Destaque, um programa que lhe traz cultura, que lhe traz tradição, que lhe traz história dos nossos Açores. Vamos abrir com uma peça sobre a Casa-Museu José da Costa Franco, um comerciante, o primeiro comerciante na cidade de Ponta Delgada. Doaram a sua casa para uma casa-museu ao município de Ponta Delgada e vamos estar à conversa com José de Melo, ele que nos fala um pouco sobre esta casa, sobre a tradição, sobre aquele que foi o primeiro comerciante a abrir portas nas ruas de Ponta Delgada. Esta casa tem ainda pouco tempo que abriu. Ela abriu o ano passado porque, por decisão testamentária do seu proprietário, então proprietário, José da Costa Franco. Este senhor nasceu no concelho de Ponta Delgada, na freguesia dos Mosteiros, veio muito jovem aqui para a cidade de Ponta Delgada como empregado de balcão num estabelecimento comercial de Ponta Delgada, então os armazéns de Cogumbreiro. Mais tarde abriu aqui, mesmo em frente a esta casa, onde nós nos encontramos, uma casa comercial de pronto a vestir que se chama Riviera. Esta loja foi uma loja de referência, ainda hoje é uma loja de referência no Centro Histórico de Ponta Delgada. Ele, sabendo que estava com problemas de saúde e com doente, decidiu deixar por testamento esta casa ao município de Ponta Delgada, na ótica de ela ser aberta ao público, tal como se encontra e como ele deixou, com este pensamento. A cidade foi muito generosa para ele e ele quis ser generoso para a mesma cidade, que deixando a sua casa onde viveu os últimos anos à mesma cidade que um dia lhe acolheu, querendo desta forma também homenagear a sua cidade, ele que foi um comerciante da cidade, ele que vestiu através da sua loja muitas pessoas desta cidade e foi uma figura de referência. Ele foi condecorado pelo Governo Regional dos Açores, pelo município de Ponta Delgada, recebeu diversas homenagens de outras instituições da cidade de Ponta Delgada e, no fundo, esta casa, uma casa do ponto de vista arquitetónico muito interessante, bonita, grande, bem dividida. Os ambientes refletem o gosto do seu fundador, é uma casa de família, é uma casa onde vivia um comerciante da cidade, uma pessoa da cidade, e como fosse muitas outras casas, só que esta casa vai ter uma particularidade diferente no futuro. É que enquanto as outras casas vão sendo desmanteladas, enquanto as outras casas vão desaparecendo, os ambientes de uma família normal vão desaparecendo, vão se adaptando aos novos tempos e aos novos gostos de cada tempo, os sofás, as televisões, os tapetes, os cortinados, os próprios ambientes, os móveis. Esta vai cristalizar no tempo. A casa não tem grandes alterações dos ambientes deixados por José da Costa Franco. Aliás, esta sala, que é a sala, este salão onde nós nos encontramos, está praticamente intacto, com ligeiras adaptações que se teve de se fazer, mas mínimas, que foram feitas. Está praticamente na ordem dos 99,9% igual ao que estava. Toda a casa está praticamente igual ao que estava, porque assim também o instrumento jurídico que nos chegou, o testamento, não nos permitia fazer grandes alterações aos ambientes, porque ele teve consciência que queria deixar uma casa e que a casa fosse aberta tal como ele deixou. Daí que é natural, nós encontramos nesta casa ainda quase como uma casa que fosse viva, ou uma casa que o senhor da casa saiu e foi à loja da Riviera e no final do dia regressa. A casa está praticamente como fosse vivida. Acho que os objetos, os pertences do senhor estão todos aqui. A casa está praticamente quase totalmente visitável. Também a configuração, a planta da casa permite-nos fazer esta visita, porque tem dois corredores centrais, no primeiro andar, outro no segundo andar, e dois corredores laterais mais pequenos, fazendo uma espécie de um L, o que nos permite circular nos corredores centrais ou laterais e visualizar todos os compartimentos da casa com exceção a falsa.
que não é possível ainda visitar. Mas todos os compartimentos, desde o hall de entrada, a escada, esta sala grande, a antecâmara, a sala de jantar, a copa, o quarto de cama, a cozinha, a sala de bilhar, o bar, todos os quartos de cama do primeiro andar, as casas de banho, uma espécie de um pequeno escritório de fundo, tudo isto é visitável pelo visitante, sempre sem sair dos corredores centrais ou laterais, e a partir daqui todo o visitante. Futuramente nós vamos preparar também um jardim para que o pátio, não propriamente um jardim, mas um pátio jardinado que há aqui a sul da casa, onde os visitantes também poderão, obviamente, visitar e sentar-se até e desfrutar de momentos de descanso e de lazer, o pátio e o balcão da casa. A casa é uma casa, não tem peças de grande valor de artes decorativas ou de mobiliário, nem peças antigas de grande referência. Ela retrata, sobretudo, o espírito deste homem que nasce numa freguesia rural do concelho de Ponta Delgada, dos Mosteiros, e vem para a cidade ainda muito jovem e torna-se um comerciante do pronto a vestir de referência. Ele traz as suas referências ancestrais, os seus gostos, os seus rostos de família, a sua fé também local. Esta coroa do Espírito Santo faz parte do salão nobre da casa. Ele coloca na sala mais importante da sua casa o símbolo do Espírito Santo, símbolo da sua fé também, mas também traz consigo para este grande salão, para esta grande sala, os rostos do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus sobrinhos. É uma sala que retrata uma família, esta família que faz esta migração dentro do concelho de Ponta Delgada. Ela sai dos Mosteiros, vem para Ponta Delgada, ela afirma-se na cidade de Ponta Delgada, e esta sala, no fundo, trata também desta migração interna, deste deslocamento de pessoas sem esquecer as suas raízes. Daí que nós, nesta pequena sala que está por trás de si, podemos encontrar os rostos do pai, da mãe, dos irmãos, pessoas simples que viviam nos mosteiros, e que ele traz para esta sala maior, que é a sua sala, esta sala principal de visitas desta casa, que no fundo onde ele recebeu tantas pessoas, incluindo figuras conhecidas portuguesas do mundo do teatro e da televisão, de quem ele também era amigo, e de maneira que quis também dar projeção com estes mesmos valores que ele tinha da sua infância, do seu tempo em que viveu nos mosteiros, quis trazer também. Portanto, não há propriamente peças de mobiliário, de arte, ou quadros, ou artes decorativas, ou obras de pintura, de escultura, não há. O que há é, de facto, um conjunto, uma casa normal, como fosse a minha casa, a sua casa, ou a casa de tantas pessoas da cidade de Ponta Delgada, e que são casas normais, onde uma família vive, e que esta casa, a única coisa que vai ter, talvez, no futuro, é esta relação que nós temos com o passado. E este passado é o nosso presente. E temos que ver esta casa sempre nesta ótica entre o nosso presente, que será o nosso passado, enquanto memória coletiva daqui a 100 anos, quando nós não estivermos cá, e, naturalmente, outras leituras irão-se ter, porque as leituras também vão se alterando, porque os objetos vão-se desaparecendo, os ambientes vão desaparecendo, e eu, confesso, gostaria muito de ter em Ponta Delgada uma casa de um comerciante de há 100 anos atrás. Nós não temos, nem sabemos como eram estas casas de há 100 anos atrás. Portanto, o tempo é que dará a dar resposta se esta casa, qual é a leitura que se tem desta casa no tempo, e este tempo será um tempo que não será o nosso, será um outro tempo, um tempo que ainda há de vir. E depois de estarmos em Ponta Delgada, vamos até Água de Pau, à ermida de Nossa Senhora do Monte Santo. Vamos saber e ver um local da atração turística, um local onde vale a pena passar, não só pela vista, como pela história, como pela tradição. Vamos até lá. A ermida de Nossa Senhora do Monte é uma ermida localizada no Pico da Figueira, na vila de Água de Pau, concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel. A edificação da ermida de Nossa Senhora do Monte está intimamente associada a uma suposta aparição da Virgem Maria a duas crianças da vila de Água de Pau em 1918.
A menina vidente Maria Joana Tavares do Cante, em 1918, já andava na escola quando começou a vir para este pico com 8 anos. Umas vezes na companhia dos seus avós, paternos e maternos, e mais tarde com meninas da sua idade. Maria Joana ia com frequência ao pico rezar e um dia disse ter visto e falado com Nossa Senhora. Esta relevou que voltaria a aparecer. Semelhante notícia causou grande alvoroço e fez com que uma multidão imensa fosse assistir a essa aparição. No começo das aparições de Nossa Senhora Maria Joana, a criança, deslumbrada por aquilo que sentia e via, pediu ingenuamente que a Virgem Santíssima a levasse em sua companhia. A resposta da imagem foi afirmativa e disse que sim, que a levaria quando ela fizesse 18 anos. Assim, a jovem adoeceu em setembro de 1918 e acabou por falecer no mês seguinte do mesmo ano, com 18 anos de idade. Depois da sua morte, os pais fizeram a promessa de mandar edificar uma ermida no local das aparições. Erguida na parte mais plana de outrora designada Pico da Figueira, fica concluída em setembro de 1931, conforme inscrição numa lápida na parte posterior do edifício, apresentando um corpo hexagonal. No interior possui um único altar, onde se encontra a imagem da Nossa Senhora do Monte, esculpida em Lisboa e ornada com algumas joias que pertenceram à vidente Maria Joana. Assim, atualmente na época da Romaria, este local é uma das paragens obrigatórias para os remédios, pois na sua peregrinação sobem ao monte e realizam as suas preces. Destaca-se que, no ano de 2001, os imigrantes radicados no Canadá, no seu 4º convívio anual em Toronto, ofereceram imagens da Via Sacra que atualmente se encontram localizadas na subida ao monte. O antigo Pico das Figueiras, após a aparição da Nossa Senhora, passou-se a chamar o Monte Santo e é um ponto turístico que atrai vários visitantes e deslumbra pela sua beleza, como também pela vista que oferece para toda a vila de Água de Pau. E vamos até ao nosso intervalo, não sei antes vos deixar com as peças que vêm já a seguir. Vamos visitar o Museu do Franciscanismo e vamos ver como correu o Dia Mundial da Música em Ponta Delgada. Até já! Sejam bem-vindos à segunda parte do Açores em Destaque. Vamos até à cidade da Ribeira Grande, mais precisamente ao Museu Vivo do Franciscanismo. Um museu que retrata aquilo que foi o franciscanismo aqui em São Miguel, um museu que retrata aquilo que eles fizeram na ilha quando vieram para cá. É também responsável pela procissão que se realiza no primeiro domingo quaresmal, a procissão do Senhor Santo Cristo dos Terceiros. Vamos saber um pouco da história deste museu. O Museu Vivo do Franciscanismo nasce de uma parceria entre a Câmara Municipal da Ribeira Grande e a Santa Casa da Misericórdia, proprietária de todo esse espaço, que transforma uma antiga igreja conventual no atual Museu Vivo de Franciscanismo. Para falar de toda essa metamorfose, nós convidamos o atual consultor científico desse museu, Dr. Duarte Nunes Chaves, que é investigador e é da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, acompanhou todo esse projeto e ninguém é melhor do que ele para partilhar de facto todo esse saber, que no fundo esse pequeno grande projeto que no fundo é o Museu Vivo de Franciscanismo. Ora bem, este museu, que é o Museu Vivo do Franciscanismo, é um antigo espaço conventual franciscano do século XVII, portanto, que foi inaugurado em 1612. E este espaço museológico está ligado a uma tradição muito importante, que é a presença da Ordem de São Francisco de Assis nas Ilhas Açorianas. Os Açores tiveram 18 conventos masculinos da Ordem de São Francisco e 15 conventos de freiras clarissas. Portanto, é uma presença que começa, portanto, no século XV e que vai até o princípio do século XIX,
XIX, com o fim das ordens religiosas, é uma presença muito constante no arquipélago. Aliás, eu poderia dizer que a matriz cultural açoriana está muito ligada à dinâmica franciscana. Estamos a falar, por exemplo, das festas do Espírito Santo, as romarias, portanto, tudo isso são dinâmicas religiosas e culturais que estão ligadas à presença dos frades da Ordem de São Francisco de Assis neste arquipélago. Este convento é um convento, portanto, que é fundado, como disse, no século XVII, e que, ao longo dos anos, albergou aqui frades franciscanos. No século XIX, portanto, em 1832, com o fim das ordens religiosas, em 32 primeiro nos Açores e em 34 em todo o arquipélago dos Açores, com a extinção das ordens religiosas, este espaço é adquirido à Fazenda Pública pela Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, em 1839. Para albergar aqui o Hospital da Misericórdia. E, portanto, este Hospital da Misericórdia, que se vai manter até sensivelmente à década de 1970, e que depois passa ao atual Centro de Saúde da Ribeira Grande. A igreja conventual foi perdendo espaço, ou seja, deixou de ter culto ao longo do século XX e foi-se degradando. Quando chegamos a 1990, esta igreja estava em grande degradação. E, portanto, houve aqui alguns anos de tentar arranjar, portanto, patrocínios para tentar recuperar a igreja. Quando recuperámos a igreja, que é um projeto que envolve a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande e a Câmara Municipal e que teve o acompanhamento científico de investigadores do Centro de História de Aquém e Além-Mar, da Universidade dos Açores e da Universidade Nova de Lisboa, foi, portanto, aqui edificado um museu, o chamado Museu Vivo do Franciscanismo. E porquê Museu Vivo do Franciscanismo? Ora bem, este museu alberga uma coleção processional da Ordem Terceira, imagens de vestir. É talvez uma das procissões de cariz franciscano mais antigas do arquipélago dos Açores, se não mesmo a mais antiga. Portanto, a procissão dos terceiros realiza-se desde a década de 1660, aqui na Ribeira Grande. E esta coleção de imagens, que essencialmente são imagens de vestir, ao longo dos anos e dos séculos, percorreram de forma ininterrupta as ruas da Ribeira Grande. Com o fim das ordens religiosas, a Santa Casa da Misericórdia assegurou essa tradição. E, portanto, a tradição vai até o século XXI. E durante um ano as imagens estão nas vitrines do museu, e no primeiro domingo da Quaresma, aliás, não é bem no primeiro domingo, porque desmontar todas estas estruturas dão algum tempo, portanto, na semana anterior ao primeiro domingo da Quaresma, as imagens são desmontadas dos seus espaços e nesse primeiro domingo, então, da Quaresma, são entregues à população da Ribeira Grande para fazer a sua procissão dos terceiros, procissão que vem já desde a década de 1660. No final da procissão, a população devolve as imagens ao museu e retornam o ano todo, ficam aqui, portanto, em exposição, para que todos aqueles que querem visitar o museu possam fazer. Devo dizer desde já que o Museu Vivo do Franciscanismo, que é inaugurado em 2013, tem tido um papel fundamental na divulgação desta dinâmica cultural franciscana, não só aqui na Ribeira Grande, em São Miguel, mas em todo o arquipélago dos Açores. Portanto, o museu e a equipa do museu têm feito um trabalho ao longo dos últimos anos, um trabalho de investigação científica em ligação também com a Universidade dos Açores, no sentido de estudar um pouco essa presença franciscana. O museu tem tido, obviamente, em termos de público, um público diversificado, quer nacional, regional, nacional e também internacional. Este museu, este espaço, originalmente foi crescendo, ou seja, em 1612, quando ele é construído, esta ala onde nós estamos aqui hoje não existia. Isto é uma ala lateral que aparece sensivelmente 70, 80 anos mais tarde, para albergar precisamente a imagem do Senhor Santo Cristo dos terceiros. E à medida que o convento foi sendo construído e foi sendo edificado, ele sofreu doações do capitão do donatário, doações de outros conventos aqui da ilha que foram dando imagens e, portanto, essas imagens foram sendo colocadas nos altares. Nós temos, portanto, basicamente dois altares principais, o altar-mor, que tem a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que está ladeada por outras duas imagens de santos franciscanos, o próprio São Francisco de Assis e São Pedro de Alcântara. Depois temos um altar da nave lateral, que é esta nave onde nós estamos, que alberga a imagem do Senhor Santo Cristo dos Terceiros. E depois temos outros altares, como o altar de Santa Ana, o altar de Santo António, Santa Úrsula e da Pietà. A tradição popular atribuiu a Santo António a ser o santo casamenteiro.
E esta tradição, há uma tradição na Ribeira Grande que não é exclusiva da Ribeira Grande. Portanto, nós já, ao nível da investigação científica, já em outros locais, nomeadamente, por exemplo, no Brasil, também praticam esta tradição, que é as jovens casadoras que não estão a conseguir arranjar marido, normalmente roubam, e este roubar é entre aspas, obviamente, a imagem do Menino Jesus que está ao colo de Santo António. Essa imagem é enterrada com cinzas e, portanto, diz a tradição que esta devoção vai fazer com que a jovem consiga arranjar rapidamente marido, e quando consegue arranjar efetivamente um marido, ela devolve a imagem do Menino Jesus ao altar. É uma tradição secular, portanto, nós podemos dizer que na Ribeira Grande sempre conseguiram arranjar marido, porque a imagem tem voltado sempre ao altar. No entanto, e porque estamos numa unidade museológica, a equipa do museu, há uns 2 ou 3 anos, resolveu mandar construir réplicas do Menino Jesus, e há uma réplica que está benzida e, portanto, que está por baixo da imagem original, e que as jovens casadoras, se eventualmente quiserem cumprir essa tradição, aquilo que nós pedimos é que levem a réplica e não a imagem que é do século XVIII. Porque nós, da última vez que a imagem foi recolhida por uma jovem, penso que seria uma jovem, enfim, estaria casadora, essa imagem foi devolvida efetivamente ao fim de 3 anos, mas vinha muito danificada. Portanto, é uma imagem do século XVIII e, muito bem, a equipa do museu resolveu criar, portanto, réplicas, e essas réplicas neste momento estão a ser usadas para cumprir a tradição. Por isso mesmo dizer que isto é um museu vivo, porque as tradições continuam a se realizar dentro do Museu Vivo do Franciscanismo. Vamos voltar a Ponta Delgada. Foi aqui que se assinalou o Dia Mundial da Música, um dia assinalado com a participação de 30 artistas regionais, um dia que deu música e deu animação à cidade de Ponta Delgada e àqueles que por aqui passaram. Nós resolvemos fazer uma iniciativa inédita que é no sentido literal, dar música à cidade, envolvendo mais de 20 artistas, com 14 pontos atípicos ou pouco expectáveis para poder fazer o concerto, e também de quase 30 concertos nesse dia, que tem aqui um objetivo muito claro, por um lado, que é contribuir para valorizar os artistas locais, e ao mesmo tempo também aumentar ou ampliar o público que consome os produtos culturais. Isso convergindo para uma missão que para nós é absolutamente essencial enquanto autarquia, que é colocar de facto a cultura, a área cultural, com uma grande centralidade na nossa política enquanto município, e foi com esse espírito que resolvemos assinalar o Dia Mundial da Música, dando no sentido literal a música à cidade. E em relação aos artistas que vão estar presentes durante este dia, há variedade em relação ao seu género musical? Sim, também quisemos, dentro daquilo que foi possível concretizar, dar conta da heterogeneidade dos estilos musicais e no encontro também daquilo que é a própria heterogeneidade de quem consome, portanto, a música. E quisemos refletir desde violino, piano, saxofone, mas também com vários estilos que são genuinamente açorianos, mas também estilos que têm alguma abertura, portanto, para outras sonoridades. Mas mais do que isso, queríamos também assinalar um outro ponto importante, enfim, num contexto particularmente difícil que nós estamos a atravessar, a área cultural e fundamentalmente os artistas, e que dependem exclusivamente da sua atividade cultural, de facto passaram e estão a passar por momentos muito complicados. E essa iniciativa também que nós entendemos realizar enquanto autarquia passa também por valorizar e sobretudo fazer também essa contratação e contribuir dentro daquilo que nos for possível de dar algum rendimento aos artistas num momento particularmente difícil. A cultura às vezes já é uma área débil financeiramente e que ficou numa situação ainda mais complicada aqui decorrente da pandemia, e essa iniciativa de dar música à cidade também tem esse outro propósito, que é contribuir para mitigar os efeitos económicos dessa classe. Já referiu que vai haver concertos em 14 pontos distintos de Ponta Delgada. Por exemplo, vai haver um que fica à frente do Liceu de Antero de Quental e um na praça. São públicos diferentes. Qual é o objetivo por trás disso? Também, completamente. Acho que enquanto autarquia, nós não podemos hierarquizar, chamamos assim, aquilo que são os gostos culturais dos nossos munícipes, e ampliar
o público que consome a música ou os produtos culturais passa também por ir ao encontro dessa heterogeneidade. E a nossa função, ou uma das nossas funções enquanto autarquia, é também, digamos, diversificar, digamos, os produtos que nós colocamos, ou os estilos que nós colocamos em relação ao nosso município, desde lugares pouco respeitáveis como a escadaria do Tribunal, que tem um ar mais formal, aqui também na autarquia de Ponta Delgada, na nossa torre, mas também em espaços, por exemplo, que são frequentados fundamentalmente por jovens e outros espaços, se calhar, que são frequentados por pessoas de uma outra faixa etária que possivelmente gostam de um outro tipo musical, e ficamos muito satisfeitos também desse retorno que vamos tendo, mas também dando alguma surpresa às pessoas, não é? Portanto, aproveitando as pessoas no seu cotidiano, vão fazer as compras ao Mercado da Graça, consegue ter aqui, digamos, uma dimensão musical, e a vida é um pouco isso também, e estamos muito satisfeitos de celebrar o Dia Mundial da Música com esse pequeno gesto. Quanto a nós, então, é tudo. Nós despedimos-nos deixando mais uma vez o nosso mail, azoresemdestaque@gmail.com, para que possa entrar em contacto connosco sempre que quiser ou sempre que desejar pedir alguma visita, alguma coisa que queira reviver. Estamos em tempo ainda de pandemia, sabemos perfeitamente que os constrangimentos são muitos e que muitos de vós não vieram aos Açores, não mataram as saudades da terra e da família. Quanto a nós, então, é tudo. Um abraço enorme deste meio do oceano para você que está desse lado.